Você já parou para pensar que cada rua, cada esquina, cada tijolo de uma cidade pulsa com histórias? Histórias de vidas que se entrelaçam, de sonhos que foram construídos, de lutas que moldaram o presente. Entre o burburinho das fábricas, o cheiro de pão fresco das padarias e o eco das vozes nos parques, encontramos lugares que são mais do que simples endereços. São pilares de nossa comunidade, guardiões silenciosos de um passado que insiste em nos lembrar de onde viemos. Lugares onde a fé, a esperança e a resiliência foram semeadas e cultivadas. E aqui, em meio a essa correria urbana, ergue-se um lugar de profundo significado: a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de São Bernardo do Campo. Suas paredes guardam histórias, suas fundações sustentam uma herança inestimável. Não é apenas um templo, é um testemunho vivo da fé, da união e da persistência de gerações. Através de fotografias que viajam no tempo e dos relatos íntimos de membros que vivenciaram e construíram essa comunidade, o filme revela a perseverança, a fé e o impacto duradouro de uma igreja que se tornou um pilar na vida de muitas famílias e na cidade. E essa é nossa história. Imagine a Vila Baeta Neves, um lugar modesto nos anos 50, com suas ruas de terra batida, sem saneamento básico, onde o ônibus passava raras vezes, e a chuva transformava tudo em lama. Mas foi nesse cenário humilde que a semente de uma fé inabalável começou a germinar. Tudo começou na casa do Senhor Geraldo Gomes dos Santos, um membro dedicado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que abriu suas portas para a palavra. A sala, que parecia grande, logo se tornou pequena para tantos corações ávidos pelo Evangelho. A chama da fé crescia e a congregação precisou se mover para a casa da dona Donária Carvalho, avó do reverendo Nemir de Moraes, onde a comunidade continuou a se fortalecer. Em 1952, um passo ousado. A igreja adquiriu parte da chácara do Sr. Geraldo. 3 anos depois, em 1955, com muito esforço e pouca verba, um salão simples foi erguido nos fundos, dando origem à congregação de Baeta Neves. Mas os desafios estavam longe de acabar. O terreno, baixo e propenso a inundações, forçou a congregação a buscar abrigo na casa do Sr. Hermínio Bertoni, um gesto de solidariedade que manteve a chama acesa. Foi em 1962 que um visionário chegou para mudar o destino da comunidade: o reverendo Getúlio de Andrade. Ciente das dificuldades, ele ousou sonhar grande. Um templo de 3 pavimentos para Baeta Neves, uma ideia que parecia impossível para os membros, em sua maioria operários. Mas o reverendo Getúlio não se intimidou. Com uma determinação inabalável, em 25 de agosto de 1963, a pedra fundamental do futuro templo foi lançada, com a presença de figuras ilustres que testemunharam o início de um milagre. Eu estive aqui 25 de agosto de 1963. Eu estava com 20 anos. Estive aqui no lançamento da pedra fundamental, quando eu estava sem parede, sem nada, apenas os alicerces. Foi montado aqui um palanque, onde veio as autoridades do município, prefeito Lauro Gomes, os vereadores e também as autoridades da Igreja Presbiteriana Independente Nacional, presidente da Igreja Nacional, Euclides da Cunha. Estavam aqui pessoas diversas, inclusive a primeira igreja de São Bernardo, a mãe, Igreja Mãe, presente, muitas pessoas, e a nossa igreja. Então aqui ficou lotado. E o povo alegre, feliz, glorificando a Deus. E aqui, mais ou menos nesse lugar, eu não posso afirmar direito onde é, mas mais ou menos por aqui, foi feito então um local onde nós pudéssemos escrever algo e jogar e guardar ali a pedra fundamental da igreja. Todos deram um recado. E a maioria era pedindo a Deus as bênçãos
para essa igreja, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ser uma igreja abençoada, onde ganhasse muitas almas. Então, irmãzinha, mais ou menos por aqui está a pedra fundamental. Está cheio de bilhete ali. E Deus leu todos, porque a igreja está à bênção, a igreja chegou no seu ponto culminante. Então, louvado seja o Senhor por esse momento e por eu estar aqui revendo a igreja que nós sonhamos um dia, que muitos sonharam e muitos não puderam ver. Que assim seja, que ela continue sendo a igreja firme, a igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Durante anos, a congregação se reuniu em diferentes espaços improvisados, sempre com um olhar fixo no objetivo final. E finalmente, em dezembro de 1974, com o acabamento geral concluído, o Conselho solicitou ao presbitério a organização da congregação em igreja. O grande dia chegou em 9 de fevereiro de 1975. Representantes da comissão organizadora do presbitério, incluindo o reverendo Getúlio de Andrade, reuniram-se para formalizar o nascimento da segunda igreja presbiteriana independente de São Bernardo do Campo. Foi uma celebração inesquecível, com a presença de diversas igrejas evangélicas, e 93 almas foram arroladas como os primeiros membros. O reverendo Saulo de Melo assumiu como o primeiro pastor, e presbíteros dedicados foram eleitos, entre eles Nemir de Moraes, cuja avó havia cedido a casa para os primeiros encontros. Esta é a história de como a fé, a resiliência e a união transformaram um sonho audacioso em uma realidade inspiradora. É a prova de que, com Deus, os milagres acontecem, mesmo nas ruas de terra de uma vila simples. Foi muito bom, muito boa a experiência. Eu fiquei 15 anos, porque naquela época, diaconal era 5 anos. Eu fiquei 5 anos, fui reeleita mais 5 anos, depois mais 5 anos. E quando começou a congregação, nós não reunia aí, nós reunia lá na Dr. Flax. Ia para lá de a pé, reunir na Dr. Flax. Eu, a Melinha e a Iraci. Iraci sempre com a gente, de todos os anos que nós pegamos ali, ela estava junto. E graças a Deus, foi muito bem sucedida. Eu aprendi a trabalhar para o Senhor, falei para o pastor Getúlio, eu sou nova convertida, eu sou bebê, eu estou caminhando devagar, como me põe como diaconia, na diaconia. Ele falou, mas vai ser diaconista sim. E eu fui, trabalhei, graças a Deus, com a graça de Deus, nós desempenhamos. O primeiro 5 anos foi aprendendo. Depois, os outros 5 anos foi aplicando. E graças a Deus, tivemos uma boa direção, bons resultados, bênção sem medida, graças a Deus. Muito bom, maravilhoso. E muitas coisas boas aconteceu e nós temos que agradecer a Deus, porque ainda sem experiência de trabalho, Ele me ajudou e eu trabalhei em nome de Jesus. E quando saí, ninguém queria que saísse, queria que continuasse. Mas eu tenho comigo que todo mundo devia ter um cargo, passar por ele, para conhecer o trabalho da igreja e valorizar aqueles que trabalham. Nossa igreja já teve 64 diáconos e diaconisas no total, sendo 35 mulheres e 29 homens. Eu fiquei muito feliz.
Isto eu fiquei, eu posso contar isso para todos, que eu fiquei feliz, me senti lisonjeada, porque foi um romper de barreiras, onde só os homens faziam tudo. E a IPI tomou esta decisão, a IPI nacional, né? E tomou essa decisão e a mulher teve chance e oportunidade de também mostrar o seu trabalho como líder de uma igreja. Eu fui muito bem recebida no conselho, pelo pastor, eu fui muito bem recebida pelos irmãos presbíteros e eu fui muito bem recebida pela igreja. A igreja me amava antes como diaconisa, como membro da igreja e como presbítera. Eu continuei sendo amada pela igreja. A minha vida é marcada pelo amor desta igreja por mim e pela minha família. Qual foi o ano que você foi eleita presbítera? Foi no ano de 2002. Nossa, 2002. Não faz tanto tempo, se você for ver, mas demorou muito para uma mulher ingressar assim, né, como presbítera. Foi, demorou bastante sim. É assim, a mulher, ela está ainda conquistando o seu espaço. E a IPI foi muito sábia nesse sentido. Demorou bastante, mas aí abriu para presbíteras, abriu para pastoras, e muitas igrejas ainda não aceitam nem diaconisa, é só diácono. Mas a IPI é uma igreja que ela quebra barreiras, ela dá oportunidade para a mulher se desenvolver, a mulher trabalhar, a mulher mostrar o seu talento, porque a mulher, ela é talentosa, ela precisa de oportunidade para mostrar esse talento. Se lá fora, na profissão, a mulher, ela se desenvolveu muito e se desenvolve ainda, por que não dentro das igrejas? Nossa igreja já teve 35 presbíteros no total, sendo 9 mulheres e 26 homens. Eu tenho uma história para contar. Muitas coisas boas aconteceram. Como eu já disse, essa igreja faz parte da minha vida. Tudo. Foi aqui que eu encontrei a alegria maior de viver. Porque eu sempre abracei as coisas boas que eu encontrei. E nessa igreja muitas coisas boas aconteceram. Tanto é que quando eu era superintendente da escola dominical, já era adulto, né? Não era mais criança, já tinha crescido. Eu lembro, e eu tenho comigo, essa lembrança muito fixa na minha mente. Eu fui professor da mocidade. Nós tínhamos na classe nossa 48 jovens. Pergunta a classe das senhoras. Quantas? 67 senhoras. Tinha 32 homens, classe separada. Crianças tinham quase 30, era a menor classe que tinha. Essa igreja aqui, como congregação ainda, ela não tinha passado a igreja. Estava próxima a passar. Ela era muito forte. Então, eu tinha essa alegria, uma alegria muito grande, porque chegava aqui, separavam, eu era superintendente e professor. E nós tínhamos uma mocidade vibrante, que participava ativamente. Além de participarmos como mocidade e classe escola dominical, nós tínhamos também o grupo teatral. É o que eu gostava muito, porque eu fiquei um tempo fora da igreja, um período, na minha idade de 16, 17 anos, que eu frequentei teatro e trabalhei em teatro. Então eu voltei para a igreja e infiltrei na mocidade o teatro
teatro saudável, né? O teatro com peças assim religiosas, mas foi muito bom. Nós tínhamos aqui uma mocidade vibrante. As senhoras então eram uma bênção aqui nessa igreja. Elas é que animavam a igreja, era um povo alegre. Por isso que eu falo, eu abraço a alegria. Essa igreja sempre foi alegre. Essa igreja foi diferente de todas que eu conheci. Muitos diziam, essa igreja não é presbiteriana independente, essa igreja é pentecostal. Por quê? Porque é uma igreja vibrante, participava ativamente de tudo. Então eu tive muitos momentos bons aqui na igreja. Nós tivemos, depois, quando passou a igreja, nós tivemos aqui um coral com muitas pessoas, sabe? Aproximadamente 40, por aí. E recebemos aqui um presente de Deus, que veio um regente, ele morava em Osasco, passou aqui visitando a igreja, começou a cantar, todo mundo olhando, porque a voz dele aparecia no meio de todas. Aí ele gostou da igreja, fizemos amizade, ele aceitou vir ensaiar no coral. E formamos aquele coral gostoso, bonito, onde muitos irmãos que estão aqui na igreja, alguns participaram. Então nós tínhamos aí, era bem descontraído o nosso trabalho aqui na igreja. Eu tive momentos então, como eu já disse para você, bons aqui na igreja. Eu tenho saudade, por isso que eu agradeço a vocês terem me convidado, eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar retornando aqui hoje e falando com você que eu conheci bem pequenininha, bem miudinha. Aliás, sua família é uma benção, o Guedes, né? O Guedes é tio seu, né? Foi uma benção aqui nessa igreja. Muitos irmãos, muitas bênçãos. Nós temos aí, como disse a Raquel, a família Santos é uma benção aqui na igreja. A Ruth, né? O José dos Santos, o Hébio, o povo em geral ali. É uma benção. O Romário, que hoje é pastor de outra igreja. Então, eu dou graças a Deus por essa igreja estar aí, viva, né? Ainda nos trabalhos do Senhor. Não sei se todos sabem, o pastor Paulo Rogério Malpelli, esse ano de 2025, ele está completando 9 anos como pastor desta igreja. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, pastor. Temos acompanhado no decorrer desses anos o seu compromisso e a sua dedicação. O seu compromisso com a proclamação genuína da palavra de Deus. O seu compromisso com o ensino sistematizado através do estudo bíblico, discipulado. E ainda temos observado, sabe, pastor Paulo, a sua atenção, o seu cuidado com cada membro desta igreja. Mas hoje nós queremos ouvi-lo, saber como você tem acompanhado, como que você pode descrever esta igreja desde o seu início até os dias de hoje. Conta pra gente, pastor. O sentimento, né, que a gente tem com relação à igreja, né, desde os primeiros dias em que nós estamos à frente da igreja, é um crescimento, um bom crescimento. O trabalho, né, sendo executado na igreja, com relação ao crescimento espiritual, conhecimento da palavra, fortalecimento na doutrina
na doutrina da nossa igreja, né? Porque hoje nós sofremos um pouco com essa questão doutrinária, né? São muitas facilidades que as pessoas têm ao longo, né, dessa caminhada. Então, a gente tem buscado imprimir, né, na vida da igreja esse pensamento. E nada mais favorável do que isso, do que a gente sempre trabalhar os princípios básicos da igreja, né? Que é o estudo bíblico, né? As pessoas estudando, né, a palavra de Deus, a oração, o forte aliado da igreja, uma igreja de oração, que é o que fez parte dos primórdios da igreja, é voltarmos cada vez mais a esses princípios e assim caminharmos na igreja. E a gente sabe que a igreja, né, enquanto pastor, nós sabemos que acontecem muitas coisas, há muitas mudanças, assim como aconteceu ao longo do nascedouro desta igreja. Muitos daqueles irmãos hoje não estão conosco caminhando, alguns ainda estão, para a honra e glória do Senhor, e estão tendo o privilégio de nesse tempo comemorar os 50 anos de existência da igreja. E nós louvamos a Deus por essas vidas preciosas, mas nós sabemos que muitos migraram, né, para outras igrejas, muitos migraram para outras doutrinas, muitos migraram para experiências. Infelizmente outros, né, optaram em seguir a sua caminhada. Mas o que nós queremos nesse trabalho pastoral ao longo da igreja é que a semente lançada no coração das pessoas é o primordial. E a igreja vivenciando isso como uma igreja que nasceu no coração de Deus é algo que o pastor vibra. Quando nós podemos ver uma igreja acolhedora, uma igreja bem avivada, uma igreja que aos passos entende, né, a sua existência, porque não foi por acaso que nasceu uma igreja nesse lugar. E nós louvamos a Deus porque, como pastor, e assim como todos aqueles que me antecederam, todos tiveram um grau importante nessa caminhada. Cada um, né, fez algo de importante, e a grande importância é a manutenção. A igreja continua firme, forte, olhando para o propósito correto, que é o propósito da proclamação da palavra, é de proclamar Jesus, resgatar almas. Isso nós temos visto, né? Pessoas adentrando a igreja, novos membros, né? Nós que acompanhamos o nosso hall de membros, nós sabemos o quão ele tem mudado, né? Mudado no sentido de pessoas novas se achegando à igreja, alguns sendo recolhidos por Deus, né? E aí não estão mais no nosso hall, mas nós cremos nisso, nessa renovação da igreja. A igreja, ela se renova sim, e principalmente de uma maneira espiritual. E apenas fazendo não digo uma correção, mas um adendo, né, a sua colocação no início, eu já estou nessa igreja, trabalhando aqui a igreja, esse vai ser o 10º ano, né? Porque um ano, né, eu estive aqui como licenciada, e foi um período de grande aprendizado, né, no ministério do reverendo João Batista, e para mim foi uma grande oportunidade que se abriu para mim. E agora retornando, né, alguns anos depois, e aí vamos completar aí 9 anos, já estou no 9º ano, né, caminhando aqui com vocês, com a IPI do Baeta, e Deus me dando o privilégio, a alegria de poder nesse tempo e nessa data, né, nós comemorarmos aí o jubileu de ouro da nossa igreja. Tudo isso, claro, sem dúvida, para o louvor e para a glória de Deus. E como eu sempre tenho deixado, né, nas marcas, né, tudo isso verdadeiramente para que o Pai Celestial se alegre, né, da sua igreja neste lugar, a igreja que Ele plantou e a igreja que está comemorando 50 anos de ordenação, de reconhecimento, de registro como igreja, né, nesse lugar. E o grande momento chegou. Ah, que noite! Uma sinfonia de corações batendo em uníssono, marcando o jubileu de ouro da nossa amada segunda igreja presbiteriana independente de São Bernardo do Campo. O ar vibrava com uma alegria palpável, uma celebração que ecoava as bênçãos de 5 décadas. Desde os pequeninos com seus sorrisos puros e olhos brilhantes, até os nossos irmãos e irmãs mais experientes, cada rosto irradiava gratidão e felicidade.
O templo, enfeitado com a beleza singela da nossa fé, transbordava de irmãos e irmãs, unidos por um laço invisível, mas profundamente sentido, o amor de Cristo que nos congrega. As vozes se ergueram em adoração, louvores que ecoavam a fidelidade de Deus ao longo desses mais de 50 anos. Cada nota, cada palavra, carregada de emoção e reconhecimento por essa jornada construída sobre alicerces firmes. A comunhão, a comunhão. Abraços apertados, sorrisos sinceros, o calor fraterno que aquece a alma e nos lembra que não caminhamos sozinhos. Histórias foram compartilhadas, memórias revividas, testemunhos de fé que fortaleceram os nossos corações e reacenderam a chama do nosso propósito. Foi uma festa para os sentidos, para a alma, um presente de Deus para a sua igreja. E ao contemplarmos essa noite memorável, esse marco dourado na nossa história, que cada um de vocês, membros preciosos desta família da fé, sintam-se ainda mais fortalecidos e encorajados. Os próximos anos nos chamam para continuarmos a escrever esta linda história, com a mesma paixão, a mesma unidade e, acima de tudo, a mesma dependência do nosso Senhor. Que o Jubileu de Ouro seja não apenas uma lembrança gloriosa, mas um trampolim para um futuro ainda mais abundante na graça e no serviço do nosso Deus. Juntos, sigamos adiante, cumprindo o seu ID, com a certeza de que Ele estará sempre conosco, ontem, hoje e para sempre. Que a honra e a glória sejam sempre dele. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser viva, permanecer viva como igreja. Prossiga. Nunca desista da caminhada cristã, porque o inimigo das nossas almas quer isto, a desistência. Mas vamos continuar firmes no Senhor Jesus, olhando não para os lados, mas olhando firme para a cruz de Cristo. Nunca se esqueçam, do motivo pelo qual estão aqui presentes, participando, louvando, trabalhando na obra do Senhor. Então, se você quer ser feliz ao lado de Deus, servindo ao Senhor, seja a igreja do Senhor Jesus, sempre igreja, que você foi chamado para servir o Senhor. Estejam sempre firmados neste lugar, pela palavra, orientados pelo Espírito Santo, movidos por oração e, acima de tudo, focados, centralizados sempre em Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Você foi chamado para ser servo e serva do Senhor. Então continue sendo servo e serva do Senhor, servindo o Senhor com alegria, com paz, e tudo que for atrapalhar a sua vida espiritual, deixe fora. Não se apegue jamais a um espaço, mas sim àquele que é o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não desistamos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E esperamos que essa palavra seja para todos aqueles que são membros da igreja hoje, aqueles que já passaram por aqui pela igreja e aqueles que hão de se achegar. E esperamos que no futuro possam também receber e ver essa mensagem, que seja isso no coração dele. E finalizo, receba um abraço caloroso desse pastor que vos fala e o coraçãozinho do pastor em nome de Jesus.